né? Tem esse título, significa a ordem da salvação. E nós já estamos algumas semanas, na verdade, e alguns meses, né, nesse estudo que tem 9 tópicos, são 9 pontos concernentes à salvação. Estamos na segunda semana agora falando do tema santificação. A princípio, minha ideia era fazer um estudo por semana, né, durante 9 semanas, mas alguns tópicos são tão importantes e vastos que esgotar em uma semana, na verdade, nenhum dos tópicos é possível esgotar em uma semana, mas alguns a gente conseguiu fazer mais brevemente, trazendo os principais pontos, e outros, os principais pontos são tantos que traziam uma semana difícil, e santificação, a gente está na segunda semana, mas possivelmente vamos entrar também na próxima semana, sendo esse um tema tão amplo, na verdade, toda a palavra de Deus fala, né, sobre esse tema em todos os livros da Bíblia. Esse tema ele está presente com um aspecto especial, tá bem? Então, nós estamos estudando a Ordo Salutis, que basicamente significa a ordem da salvação. É uma expressão em latim que significa ordem da salvação. Por que ordem da salvação? E eu estava conversando com alguém esses dias e a pessoa me disse o seguinte, que gosta de ouvir a palavra de Deus, mas quando as pessoas entram em doutrinas, né? Falar de doutrina é muito ruim porque cada um tem a sua. Aí eu expliquei para a pessoa que eu entendi o que ela queria dizer com isso. Ela estava falando sobre aquelas regras que igrejas, né, denominações criam, regras próprias, e também de doutrinas que às vezes divergem de uma igreja para outra. Só que eu disse, olha, é impossível estudar a palavra de Deus sem falar de doutrina. É uma falácia moderna, né? Pregar contra doutrinas, contra os ensinamentos dogmáticos das Escrituras. A palavra de Deus afirma muitas coisas. E quando a gente mergulha na beleza dos textos bíblicos, inevitavelmente a gente se encontra com doutrinas, com ensinamentos. Por exemplo, alguém diz assim: creia em Cristo verdadeiramente, entregue sua vida a Ele e você vai ser salvo. Né? Isso é uma doutrina. Mas a gente, às vezes, quando lê essas coisas no texto bíblico, naquele impacto da pregação, a gente não percebe. Né? Quando a gente lê aquele texto falando sobre a adoção de filhos, tão incrível, né? João que diz: a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, falando que aqueles que creem em Cristo tornam-se filhos de Deus. Ele tem muita doutrina. E aí, a doutrina, esses ensinos dogmáticos, né, esmiuçados da palavra de Deus, eles são importantes. Porque ela surge de uma pergunta. A Bíblia está dizendo que quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. A primeira pergunta que surge quando alguém se depara com um tema como esse é: e quem não crê não é filho de Deus? Só algumas pessoas são filhos de Deus? Essa é uma pergunta que surge. Só que quem está disposto a fazer essa pergunta e a respondê-la biblicamente, vai estar disposto para fazer outras perguntas. E qual a diferença de um filho de Deus para os demais? E o que significa ser filho de Deus? Por que ser filho de Deus é uma coisa boa? Por que não ser filho de Deus é uma coisa ruim? E essas perguntas elas vão surgindo, e quanto mais elas surgem, mais necessitamos respondê-la. E aí a gente sai um pouco, já expliquei isso, mas gosto de reexplicar até porque temos visitantes, que nós estamos estudando nos domingos o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Né? Com a graça de Deus, essa semana, esse domingo, vamos terminar o capítulo 13 de Lucas, depois de mais de um ano pregando em Lucas. E nós ali, nas pregações do domingo, passamos por uma parte das escrituras, uma parte da teologia que nós chamamos de teologia bíblica. A gente mergulha no contexto, porque Jesus falou essas coisas, e às vezes, inevitavelmente, trazemos doutrinas. Mas explicamos o texto, aplicamos o texto, essa é a lógica da pregação. Quando estamos aqui ensinando a carta aos Coríntios, a mesma coisa. Vamos para a cultura, o porquê algumas palavras querem... qual o significado de algumas palavras naqueles contextos, né? E a gente mergulha, se Deus permitir, logo que terminarmos esses 3 últimos degraus, vamos voltar para a carta de Paulo aos Coríntios, dar continuidade. E
Essa é o que nós chamamos de teologia bíblica, aquela que a gente mergulha no texto continuamente, a gente explica o texto, esmiuça o texto. Só que essas perguntas, elas surgem do texto. E quando a gente necessita responder essas perguntas de uma forma dogmática, o que significa ser filho de Deus, o que não significa? Então nós temos que, inevitavelmente, definir doutrinas. Por exemplo, o que é a doutrina da adoção de filhos. Está aí no meio. E aí a gente sai um pouco da teologia bíblica, não significa dizer que a gente sai da Bíblia, irmãos. A gente sai da teologia bíblica com um modo de estudar as escrituras, com um propósito próprio, para estudar ela em outro propósito. E nós entramos no que nós chamamos de teologia sistemática. Então nós sistematizamos as doutrinas. E sistematizar doutrinas que estão soltas na palavra de Deus, em texto pode falar de várias doutrinas. E quando nós passamos a sistematizar, a gente também tem que entender que tem que existir uma harmonia entre as doutrinas. Elas não se confrontam, elas não se contradizem. Por exemplo, falamos sempre aqui, aquelas mais famosas, soberania de Deus e responsabilidade humana. Vamos falar disso domingo, se Deus permitir. Mais uma vez. Mais uma vez. Soberania de Deus e responsabilidade humana são doutrinas claras das Escrituras que estão presentes, elas coexistem simultaneamente, mas não se confrontam. Como a gente faz essa harmonia? Estudando e sistematizando para a gente entender até onde uma vai, até outra vem, e vamos juntando os elementos e criando todo um arcabouço teórico no sentido de teológico, tá? Foi isso que nós fizemos aqui com a Ordem dos Saludes, a Ordem da Salvação. Quando falamos sobre salvação, que é o tema mais importante das Escrituras, a palavra de Deus do começo ao fim, apresentando a história de como Deus criou o mundo, de como o mundo caiu e de como Deus decidiu redimir o mundo. E como Deus um dia voltará para julgar o mundo. A Bíblia do começo ao fim é isso. É a história da redenção. O tema principal da palavra de Deus é a salvação. Quando falamos sobre salvação, a salvação ela está exposta para nós, infalivelmente, nas Escrituras, em 66 livros. Com textos próprios, autores diferentes uns dos outros, sem se contradizer. E nós temos que pegar esses elementos e juntá-los, entender até que ponto eu vou pescando uma verdade para construir a nossa doutrina, a doutrina incrível da palavra de Deus sobre a salvação. Quando a gente faz isso, temos uma coisa muito grande, bonita, complexa. Quanto mais entendemos, melhor podemos ensinar para as pessoas e aplicar. Tá? A doutrina da salvação, por exemplo, uma das formas de estudar ela é falando sobre a ordem dos saludes, a ordem como ela acontece na vida do homem. Mas existem outras formas de falar da salvação. Aqui dentro, por exemplo, está embutida a doutrina da graça, da salvação pela graça. Mas observe que a graça ela não está aqui em um dos degraus. Ela está embutida. Porque aqui é uma forma de entender como a salvação se dá na vida do homem. Não de forma cronológica, isso é, temporal, o que acontece primeiro, o que acontece depois, mas de forma lógica. Porque algumas dessas coisas acontecem simultaneamente. E algumas delas não temos como definir o tempo como elas ocorrem. Mas de forma lógica, podemos dispor a ordem da salvação assim. Começa com a eleição, que é o ato divino antes da fundação do mundo. Seu ato decretivo e soberano, no qual ele determina todas as coisas. Nós podemos chamar de predestinação, seu ato decretivo maior, e eleição, um pedaço da predestinação. Depois, temos a aplicação, segundo a providência de Deus, Deus que governa a história, a aplicação dessa eleição na história. Isso é o chamado, quando Deus levanta homens para pregar o evangelho para você. E o Espírito Santo prega internamente aos nossos corações. Ele nos chama e diz, venha, creia. Remove as escamas dos olhos, remove o coração de pedra e coloca o de carne. Isso é o chamado. A consequência do chamado é, uma vez que o Espírito Santo nos chamou eficazmente, soberanamente, a ponto de ninguém poder rejeitar, o que ele faz em nós é uma obra de purificação, chamada de regeneração. Nós vimos que na palavra de Deus ela aparece com a expressão Cristo olhando para Nicodemos e dizendo, importa-vos nascer de novo. Só nascer de novo. Nós já mergulhamos, vimos vários detalhes. Acredito que mais do que dezenas de textos, talvez até aqui onde a gente já está, a gente talvez já tenha visto centenas de textos sobre esses tópicos. Depois, qual a consequência da regeneração? Alguém que foi chamado pelo Espírito Santo, porque Deus já tinha elegido antes da fundação do mundo e foi regenerado, purificado. A consequência não é outra. Ele se arrepende dos seus pecados. Há um profundo senso de eu pequei,
eu me arrependo e agora só tem um que eu posso me agarrar. Está seguro, é Cristo. Conversão é isso. Arrependimento e segurança. Eu me arrependo pelo que eu fiz, mas eu me seguro em Cristo. Não em qualquer outra coisa. Em Cristo somente. Isso é a conversão. Na conversão, passamos para a justificação. Aqueles que Deus os chamou, converte, que é alvo da obra magnífica, graciosa e soberana em Cristo, Deus decide declará-los justos. É um ato, não é um processo. Deus olha para mim, mesmo sem merecer absolutamente nada, porque ninguém pode merecer, e diz: eu declaro-vos justo. Eu te declaro justo. Não porque você merece, mas porque meu filho perfeito e amado morreu em seu lugar e pagou a sua dívida. Então, quando Deus olha para o céu, ele não vê a bola de iniquidade e pecado que Mário é. Ele vê o sangue do Cordeiro selando os umbrais da porta, como era para ter sido feito lá na Páscoa. E aí, vem os benefícios dessa salvação incrível. Deus nos adota como filhos. Veja, alguém que era totalmente perdido, imundo, pecador, distante de Deus, não foi só um perdão distante. Beleza, tá tudo certo para você, não. Foi uma declaração de justiça. Essa declaração de justiça vem acompanhada de: agora você não vai ser somente um qualquer. Você agora vai ser meu filho. Você vai ser herdeiro do reino eterno. Isso é adoção de filhos. Agora, que consequência tem alguém que passa por todo este processo? Isso deságua na santificação. A santificação é uma vez que fomos regenerados, transformados, passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Evidentemente, a nossa vida não pode ser mais a mesma. E agora, como filhos, devemos obedecer ao nosso Pai. Todo filho ele desfruta dos privilégios dos seus pais, mas também das obrigações. Só que o nosso Pai é perfeito. Seus privilégios são perfeitos e eternos. E as suas obrigações são sempre boas e santas e puras. E aí inicia-se a obra da santificação, que é uma obra divina, mas que há uma cooperação humana. Falamos de responsabilidade, acabamos por voltar para a responsabilidade. Há uma responsabilidade que você tem, uma vez que não é mais escravo do pecado, uma vez que você já foi liberto da condenação, de buscar a pureza de Cristo. E quanto mais somos santificados, mais somos conformados à imagem de Cristo. Devemos ser imitadores dele, mais e mais nos tornar parecidos com ele. Nós vimos que essa é uma obra progressiva, constante. E a obra da santificação é muito grande. Então, ele é um dos pontos que está presente na doutrina da salvação, na Ordo Salutis. Todo crente verdadeiro inicia-se um processo de santificação. Começa no dia da sua conversão e termina tão somente no dia da sua morte. Mais adiante veremos que o cristão verdadeiro ele deve perseverar na fé. Aquele que foi alvo de tudo isso, ele não pode se perder. Essa é a perseverança dos santos. Que futuramente, absolutamente, todos os filhos de Deus serão glorificados. E veremos o que é isso, de não estar mais na presença do pecado, de ter um corpo incorruptível. Tá bem, irmãos? Mas hoje ainda estamos diante da doutrina da santificação. E a gente vê uma ordem para que o povo de Deus, aqueles que o temem, aqueles que guardam os seus mandamentos, que o amam, se santifiquem. Não é de hoje, é desde sempre. Quando Deus colocou Adão, que não era ainda um filho, mas uma criatura sua, sem pecado no Éden, ele disse: olha, Adão, você pode fazer de tudo aqui. Você deve governar o jardim, guardar, cultivar o jardim. Você pode se alimentar de todos os frutos das árvores, exceto de um. A árvore do conhecimento do bem e do mal, esse você não pode. Isso é uma lei. Uma lei foi dada. E Deus deu uma lei moral. Essa lei foi quebrada, nós sabemos. Assim como tantas outras. Então, durante toda a Escritura, a gente vê o Senhor governando o mundo e o seu povo por meio de ordens santas e boas. Em Levítico 11:45, por exemplo, está escrito: eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Observe que tudo que Deus requer de nós é um espelho da sua perfeita pureza e santidade. Tá bem, irmãos? Você tem uma ordem clara, por exemplo, aqui no terceiro livro das Escrituras, Levítico. Mas você vai ter coisas semelhantes em Êxodo e você vai ter coisas semelhantes também em Gênesis.
Então, recapitulando o que é santificação, nós fizemos na semana passada, eu apresentei esse quadro, que ele está presente na Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Ele faz uma diferença entre justificação e santificação. Por que essa diferença está aqui? Porque os católicos romanos, assim como outras denominações ditas cristãs, costumam confundir essas duas doutrinas. E quando você confunde, você cria um desastre teológico muito grande. Porque você pega uma coisa que é um ato divino, um decreto de Deus, e você transforma em um processo. E se é um processo que depende do homem, esse processo pode ser perdido, quebrado, vilipendiado e por aí vai. A justificação, ela é uma condição legalmente acertada e justa. Uma vez que cremos que Cristo morreu por nós, uma vez somos salvos pela graça, o Senhor nos declara justos. Declarar justo não é dizer você é inculpável, você nunca cometeu pecado. Não. É declarar-nos justos porque outro pagou a nossa dívida. Então a nossa dívida não está mais rolando por aí, porque Cristo pagou de uma vez por todas. A justificação, ela é de uma vez para sempre, porque é um ato. É uma obra que somente Deus pode fazer. Deus nos declara justos, só aquele que é infinitamente justo pode declarar justiça a alguém. A justificação, ela é perfeita nesta vida porque é um ato divino. Deus declara-nos justos diante dele. E ela é a mesma em todos os cristãos. A sua salvação, nesse sentido, a sua declaração de justiça é igual em todos aqueles que são salvos. Por outro lado, a santificação é uma condição interna. É algo que vai sendo progressivo em nossa vida. O que é a santificação? É como nós vamos nos apartando do pecado e nos tornamos cada vez mais, ou cada vez menos, na verdade, alvos do domínio do pecado. Nos tornamos cada vez mais insensíveis ao pecado, no sentido de não mais comungar deles, cada vez mais distantes do pecado. Então, isso deve ser uma obra progressiva. É uma condição interna, e significa dizer que é muito pessoal nesse aspecto. É constante ao longo da vida, é progressiva. Ela apresenta a cooperação dos homens, nós cooperamos, então não é um ato, mas é um processo. Cada dia mais nos tornamos mais purificados do pecado. Não diante de Deus, mas diante da nossa convivência nesse mundo. Tá? Ela não é perfeita nessa vida, infelizmente não tem como alcançar a perfeição da santificação. Tá? E ela é maior em alguns do que em outros. Isso, inclusive, é uma coisa evidente, dá para ver na vida das pessoas. Tem um dizerzinho antigo, né? Da briga entre calvinistas e arminianos, né? Sobre George Whitefield, considerado um dos maiores, talvez o maior evangelista da história, um calvinista. E o seu contemporâneo e amigo John Wesley, que era um arminiano. E uma pessoa perguntou, né? Uma pessoa com aquelas brigas, né? Sem seu entendimento correto da salvação, se ele achava que veria John Wesley no céu. Aí o Whitefield respondeu, eu acho que não. É porque ele vai estar muito mais perto de Deus do que eu, né? Aí ele quebrou, né, o gelo, né? Ele achou que o Whitefield ia dizer que não porque ele era um arminiano, mas não é por isso, é porque John Wesley era tão santo, tinha uma vida tão pura, que ele acha que vai estar bem mais perto de Deus do que ele não ia ter acesso a John Wesley. Então, de fato, a santificação, esse processo é maior em alguns do que em outros. Não é? E nós devemos nos esforçar, porque cooperamos nessa obra. Tá bem? Eu trouxe aqui um capítulo 10 sobre santificação da Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Ela não é a confissão de fé que a gente adota, mas é também uma confissão de fé reformada, tá? Calvinista e batista. Tá? Então, muito, muito boa. Por sinal, ela é mais resumida, mais simplificada. É uma confissão de fé histórica também, que diz assim: cremos que a santificação é o processo pelo qual, segundo a vontade de Deus, nós somos feitos participantes de sua santidade. É um processo que acontece segundo a vontade de Deus, nos quais nós somos, os crentes, participantes da santidade de Deus. Ou seja, compartilhamos da santidade. Que ela é uma obra progressiva, que é iniciada na regeneração, quando a pessoa se converte, e que é efetivada nos corações dos crentes pela presença e poder do Espírito Santo, o selador e consolador, no uso contínuo dos meios decretados.
especialmente a palavra de Deus, o autoexame, a abnegação, a vigilância e a oração. Então, o que é santificação? É esse processo que inicia no dia da nossa conversão e vai até a morte. É um processo que nós temos responsabilidade de querer, de desejar e de buscá-lo. Contudo, ele só é possível por causa do poder do Espírito Santo. Ativamente Deus agindo em nossos corações, porque ele é o selador e consolador. E como é que Deus administra isso em nossos corações? De forma que nós devemos cooperar, querer, buscar. Como é que isso é feito? Quando nós usamos os meios ordinários que Deus decretou. Que meios ordinários são esses? Que meios, é o que nós chamamos de meios de graça. As formas de nos aproximar de Deus. A palavra de Deus, a busca pelo ensino da palavra de Deus, pelo conhecimento das Escrituras. Tá? O autoexame, ou seja, quando nós nos examinamos com o coração quebrantado, nos arrependemos, como fazemos aqui em todos os cultos. A abnegação, quando nós dizemos não à nossa carne, para aquilo que é pecaminoso. A vigilância, o fato de estarmos sempre atentos mediante o ensino da palavra, para dizer não, para não cair nas ciladas do diabo, e a oração constante, que torna-nos cada vez mais próximos e em comunhão com Deus. Tá bem? Então, esses são os meios ordinários pelos quais nós devemos buscar a santificação. Devemos fazer isso de quanto em quanto tempo? Irmãos, isso deve ser feito constantemente, o tempo todo em nossa vida. Gabriel falou aqui mais cedo, né, sobre buscarmos compreender a palavra de Deus, ainda que em porções menores, mas o tempo todo, constantemente, para que a gente progrida na fé. E aí eu lembro que eu trouxe, né, essa ideia dupla da santificação que acontece em dois aspectos, né, segundo o Gerhard dos Voss. Ele diz que a santificação ele tem dois aspectos, que nós chamamos de os indicativos de Cristo e os imperativos de Cristo. Uma é absoluta e completa, é aquilo que Cristo fez por nós. Em sua morte e ressurreição, quando somos salvos e recebemos dele todo o bem, toda a boa dádiva, já nos tornamos santos. Não é que nós seremos santos, é que já somos. Cristo nos separou desse mundo, o que ele fez não pode ser revogado. Então já somos santos. Isso é uma forma, os indicativos. Isso não apresenta qualidade sobre mim, mas o que Cristo fez sobre mim. Agora, quando falamos de os imperativos de Cristo, é como isso, como sou usado, né, por Deus para produzir isso na minha vida. Quando Cristo dá ordens, são as ordens da sua palavra, para vivermos de acordo com a nova identidade, a nova vida que recebemos. Isso é a santificação processual que nós devemos passar. Nós vimos que o Wayne Grudem, ele trouxe alguns estágios, né, sobre a santificação. Primeiro, ele disse que ela se inicia na regeneração, no nascer de novo, quando nos arrependemos verdadeiramente, e a partir dali buscamos uma mudança genuína, uma vida nova. Vimos que o segundo estágio dessa obra da santificação ela é progressiva na vida do crente. Ela inicia na conversão, mas vai até o fim da vida, por toda a vida. Ela deve ser progressiva de acordo com a comunhão que vamos tendo com o Senhor. E a lógica é, quanto mais se conhece a Deus, mais comunhão você tem com Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você pode enxergar a beleza, a grandiosidade, o poder, a majestade, a santidade, a pureza, a glória desse Deus. E mais você deve estar disposto a viver com esse Deus. Terceiro, a santificação ele tem seu ápice em dois momentos. Tá? Quando nós morremos fisicamente, que o nosso espírito volta para o Senhor, nós sabemos que ali acontece a santificação máxima do nosso espírito, porque o espírito não pode ir para o céu impuro, no céu não entra impureza. Tá? Lemos o texto de Apocalipse, né? Mas o seu fim total e absoluto é quando o Senhor Jesus Cristo voltar para julgar vivos e mortos, nos quais os crentes receberão um corpo glorificado, totalmente longe de corrupção, e ali seremos plenamente, como somos, uma unidade psicossomática, tá? Completos e puros pela eternidade. Veremos um pouquinho disso quando chegarmos na glorificação, tá bem? O último estágio aqui da aula dos saludes. Tinha esse diagrama também na teologia sistemática do Grudem, ele mostra, né? Enquanto escravos do pecado, ou seja, quando não éramos cristãos, uma vida de pecado constante.
quando acontece a conversão, há um salto, né? Essa mudança brusca que envolve o arrependimento, a busca por Cristo, e progressivamente um crescimento. Ainda que falha, observe que tem momentos de declínio, ainda há falhas, e na morte, outro salto. É quando somos purificados por Deus por completo, para vivermos em sua glória eterna. Bem? Então, fomos até aí na semana passada. Foi uma recapitulação longa, mas importante. Mas agora a gente já pode introduzir uns conceitos novos. Por exemplo, eu trouxe alguns versículos e eu quero que você pense comigo o que é que você acha que esses versículos sugerem. Mateus 5,48, palavras de Cristo. Está escrito assim: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Inclusive, irmão, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Então Jesus disse isso: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Pensem o que é que esses versículos sugerem. 1 Tessalonicenses 5,23, o apóstolo Paulo escreve: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não viu nem o conheceu. E aí, irmãos, o que vocês acham que esses versículos sugerem? Vocês acham que esses versículos sugerem que o ensino da Bíblia que nós devemos viver em perfeição nesse mundo? Essa é a visão perfeccionista. Eu trouxe aqui o erro da visão perfeccionista. Há pessoas que acreditam que esses versículos eles querem apontar uma capacidade que Deus capacita o homem de viver de forma perfeita nesse mundo. Existem outros versículos bíblicos, né? Paulo diz que Deus nos predestinou, nos elegeu para vivermos de modo santo e irrepreensível, por exemplo. Tá? Aí em Efésios, Paulo diz isso. E outros textos bíblicos podem dar a entender a algumas pessoas que há uma possibilidade de perfeccionismo, de perfeição nesse mundo. Tá? Então, alguns entendem que esses versículos apontam para essa capacidade de alguém viver de forma completamente santa ainda nesse mundo. Atinge esse ápice de santidade. Eles entendem que se Deus deu uma ordem, se Deus disse vivam de modo irrepreensível, é porque ele está dizendo que é possível viver de modo irrepreensível. Só que, irmãos, quando nós buscamos a palavra de Deus, conhecer cada vez mais, nós percebemos que esse pensamento ele é falacioso, ele é falso. Tá? Porque é impossível alguém atingir a perfeição nesse mundo por causa da presença do pecado. Ainda que exteriormente algumas pessoas alcancem um nível de santidade bem mais alto do que o que a gente costuma ver no meio do povo de Deus, ainda assim, essas pessoas não podem alcançar a perfeição, porque há uma corrupção interna, moral, física também. De modo que há coisas que nós humanos não podemos atestar, mas que existem no coração de todos os homens, como cobiça, orgulho, ira, inveja, avareza. Existem muitos pecados, de modo que é impossível alcançar a perfeição nesse mundo. Pode falar. Olha, é possível, de modo visível, quanto à consumação do pecado, é possível você chegar a um nível em que você não peque no sentido prático. Prático, é de consumar o pecado, mas mesmo que haja um pecado no seu coração ali, como você falou, o orgulho, a cobiça. Mas será que é possível chegar a esse ponto de você chegar assim? Eu estou entendendo a pergunta. Cheguei a um nível de santidade que eu consigo não eu acredito que é possível você chegar no nível de santidade a ponto das pessoas não verem, não perceberem. Mas de não consumar, não, porque é muito difícil. É muito. A gente teria que separar literalmente, fazer essa dicotomia, né, no homem, romper alma e corpo, né? Porque normalmente nós somos uma unidade psicossomática, né? O que nós somos internamente, nós somos externamente, ainda que algumas pessoas não vejam isso. Tá? Mas eu estou entendendo. Eu acredito que seja possível que algumas pessoas atinjam um nível de santidade a ponto disso não transparecer para outras pessoas. Né? Apenas no íntimo dela ela sabe aquelas falhazinhas, mas
O que eu quero chegar com a visão perfeccionista, o erro da visão perfeccionista, é que eles pensam que o fato de Deus dar uma ordem implica dizer a capacidade de cumpri-la. Por exemplo, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, ela foi escrita por Deus e entregue a Moisés para passar para o povo judeu, né? Mas o decálogo, ele tinha abrangência apenas na nação de Israel, entre os hebreus? Não. Decálogo, os 10 mandamentos, ele foi dado para reger o mundo inteiro. E nada mais é do que uma extensão de algo que já tinha sido dito bem antes. Tá? O princípio moral já estava, por exemplo, quando Deus conversa com Noé, após o dilúvio. Deus dá vários princípios morais, repete princípios criacionais para Noé. Não é? Nós chamamos ali de aliança noaica. Tá? Não confunda com noética. Né? A gente fala de Noé, pensa que é noético. Noético são os efeitos que o pecado causam na nossa mente. Tá? Noético é isso. Então, os princípios morais dados no Decálogo, ele é de abrangência universal, porque ele espelha a santidade de Deus. Quando Deus deu os 10 mandamentos, quem poderia cumpri-lo por completo? Ninguém. Mas Deus deu a ordem. O fato de Deus entregar a ordem não implica dizer que há uma capacidade de cumprimento perfeito. É tão evidente que é uma incapacidade de cumprimento perfeito que tudo isso apontava para Cristo, o único que podia cumpri-lo. Cristo é esse que vem cumprir perfeitamente em nosso lugar. E só mediante o seu sacrifício, em nosso lugar, é que somos justificados. Então, o que é que isso significa para nós? O ensino, quando Deus diz, sejam irrepreensíveis, sejam santos, porque eu sou santo, não pequem, busquem a perfeição. Não é porque Deus está dizendo, você pode. Há uma capacidade em você inata de cumprir a lei perfeitamente. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo com isso é que eu sou tão santo que eu não admito menos que isso. Aí você vai pensar, então eu estou perdido. Calma. Você lembra qual foi a obra de Cristo por você. A declaração de justiça de Deus não é sobre as suas capacidades. É sobre o que Cristo fez por você, justamente porque você é incapaz. E nisso fica claro a grandiosidade do amor de Deus, a perfeição do amor de Deus, a graça salvadora de Cristo. Tá? Há uma incapacidade no homem de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Mas, Mário, estamos falando agora não mais de ímpios. Estamos falando já de pessoas salvas, regeneradas por Cristo, pelo Espírito Santo, já justificadas. E agora que nós não somos mais escravos do pecado, há uma possibilidade de viver de modo perfeitamente santo? E a resposta continua sendo não. Não, porque apesar de não sermos mais escravos do pecado, como sabemos, por muitos textos bíblicos, aquele famoso que eu citei aqui domingo, conhecereis a verdade vos libertará. Ainda assim, estamos na presença do pecado. Não na presença que eu estou aqui, o pecado está aqui perto de mim. Mas essa presença é incrustada. A nossa natureza foi modificada, corrompida pelo pecado. De modo que é impossível viver sem pecado. O que nós devemos fazer, e isso é a obra da santificação, cada vez mais nos apartarmos desses efeitos nocivos do pecado. Por isso que Paulo diz, eu esmurro a minha carne. Por isso que Paulo diz, mortifique os feitos do corpo. Há uma ordem constante para isso. E você vê na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, não que seja uma prova cabal disso, né? Mas é um exemplo. Ele vivendo a sua vida com Cristo, em perfeita santidade. Em um determinado momento ele diz que ele é o principal dos pecadores. Então, evidentemente, há uma imperfeição, uma impossibilidade de perfeição nesse mundo. Isso significa dizer também que nós não devemos nos afeiçoar com esse mundo, nesse aspecto. Devemos ansiar cada vez mais a vinda de Cristo, porque quando ele vier, sim, haverá perfeição para nós. Tá bem? Eu acho que essa fala de Paulo, ela reflete exatamente a capacidade que ele tinha de ver em si aquilo que ele não podia ver no outro, que era o que estava por dentro, né? Sim. Então mostra esse pecado que está no coração, né? Essa influência de pecado na nossa mente, no nosso coração. Isso. Nas faculdades por completo, né? Os metodistas, eles são perfeccionistas? Não lembro, não sei. Acredito que não. É difícil falar assim, os metodistas, porque assim como os batistas, ao longo da história, tiveram variações. Muito difícil. Claro.
Então, não há perfeição de santidade nessa vida. É importante a gente saber disso. Assim como não há isenção de culpa, veja, assim como não há perfeição, também não há isenção de culpa, tá, irmãos? Porque algumas pessoas pensam o seguinte, olha, e aquelas pessoas que não tiveram acesso à lei de Deus? E aquelas pessoas que não tiveram acesso à Bíblia? Que não ouviram o Evangelho? Então elas estão isentas, né, da culpa dos seus pecados? A resposta é não. A lei de Deus ela é abrangente. E nós sabemos que o princípio moral está gravado no coração do homem. De modo que é impossível que alguém diga assim, eu estou livre pela inocência. Existem, obviamente, elementos da lei, principalmente a lei cerimonial, né, que muitos homens eram incapazes de compreender porque não tinham conhecido, mas do princípio moral que está estabelecido dentro do coração do homem, a norma da lei gravada no coração do homem, como Paulo fala lá em Romanos 2, é impossível que alguém use essa desculpa diante de Deus. Senhor, eu não posso ser condenado porque eu não sabia. A resposta é sabia, porque Deus, quando lhe fez a sua imagem e semelhança, atribuiu a você, comunicou a você atributos de justiça, de modo que quando você age contrário à sua natureza, com a qual Deus lhe criou, você está pecando contra Deus Todo-Poderoso. Então não há desculpa para aqueles que não conhecem a lei. Mas também não há perfeição de santidade nessa vida. A gente tem, por exemplo, a fala de Salomão, lá em 1 Reis 8,46. Salomão disse isso, uma oração grande de Salomão, quando eles estão iniciando, né, inaugurando o templo, não é? O primeiro templo, que ele ficou incumbido de construir, Davi não pôde construir, mas ele pôde. E aí, em um determinado momento de sua oração, ele disse, quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregarem às mãos do inimigo, a fim que os leves cativo à terra inimiga, longe ou perto daqui, ele vai continuar a oração, dizendo assim, que o povo ia buscar, pedir perdão, mas basicamente observe esse dizer de Salomão, pois não há ninguém que não peque. E Salomão está falando para servos de Deus, para a nação de Deus. Tá bem? Existem outros textos, tá, irmãos, que falam sobre isso. Opa. Por exemplo, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Provérbios 29. Também de Salomão. É uma pergunta retórica. Ninguém pode dizer isso. Que chegou à perfeição da pureza de coração. Eclesiastes 7,20, também escrito por Salomão. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Aí ele usa um hipérbole, né? Se alguém não tropeça no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Para mostrar como esse pecado do falar é sério. Se alguém consegue viver uma vida perfeita na língua, ele consegue viver. Mas não tem como. Essa é a lógica de Tiago, né? A hipérbole. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Mateus 6,12, palavras de Cristo. Jesus está ensinando a pedir perdão na oração. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Mostrando que essa oração deve ser constante. Mostrando que é impossível que a gente não tenha pecado nesse mundo. Tá bem? Nossa confissão de fé, a Confissão Batista, de 1689, no capítulo sobre a santificação, no segundo parágrafo, diz o seguinte. Oi, pode falar. Aí você está pensando na questão dos arminianos, né? Eles argumentam que Deus nos ama tanto que ele deu liberdade para escolher, né? Sim. Mas aí, na verdade, é o contrário, né? Ele nos ama tanto que ele nega a nossa capacidade de escolha porque sabe que não... Exatamente. Ninguém o iria escolher. Por causa do pecado. O pecado que é tão devastador, jamais ia dar a opção de escolha boa para o homem. Perfeito. Confissão de Fé Batista, de 1689, capítulo 13, essa é a nossa confissão, sobre a santificação. O segundo parágrafo diz: essa santificação se dá no homem todo, ou seja, nosso ser por completo. Alma e corpo. Tá bem? Espírito e corpo. Ainda que imperfeita nesta vida. Como ela é incapaz de alcançar a perfeição, portanto, ainda permanece alguns resíduos de corrupção em todas as partes, seja na nossa mente,
nas nossas vontades, nos nossos desejos, no nosso corpo físico, sempre há resíduo de corrupção, em todas as partes. De onde nasce uma guerra contínua e irreconciliável. Observe, essa guerra, que guerra é essa? É que Paulo diz que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Essa guerra é contínua e irreconciliável. Nesta vida, obviamente. Tá? A carne milita contra o espírito contra a carne. Isso acontecerá até a nossa morte. Observe, essa guerra contínua e irreconciliável, ela só existe na vida de um cristão. Na vida de um ímpio não tem alma, não tem espírito militando contra a carne. Existe só o domínio da carne. E a carne aqui como sinônimo da natureza pecaminosa, tá, irmãos? Existe só o domínio da carne. O que pode haver é que algumas pessoas cometem erros grosseiros que vão lhes levar a remorso. Ou que vão lhes levar a consequências terrenas. E você pensa, eu não devia ter feito isso. Jamais por ser guiado pelo Espírito, jamais porque penso, eita, ofendi ao Deus soberano e justo. Não, estou nem aí para isso. Quando há algum resquício de arrependimento, na verdade é remorso por causa das consequências. Tá bem? Agora saibam disso. Essa guerra na nossa vida é contínua e irreconciliável. E você lembra de que as nossas armas não são carnais. Então nós devemos estar exercitados nas disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, culto público, comunhão com Deus e com os irmãos e por aí vai. Pode haver remorso e depois arrependimento ou são duas coisas que ocorrem separadamente? Como assim? Tipo assim, pode começar com o remorso e depois com a soberania de Deus evoluir para um arrependimento? Sim. Você está falando de alguém que cometeu um erro tão grave. Dá um exemplo. Um exemplo clássico aqui. Muitas pessoas se chegam a Cristo verdadeiramente por causa de problemas pessoais. Elas ouvem dizer, rapaz, eu ouvi dizer que Deus soluciona tudo. Então tem pessoas muito comuns, principalmente na nossa geração, pessoas com problemas de vícios, de drogas, por exemplo. E elas vão lá, meu Deus, eu vou pedir a Deus uma libertação. Porque está com remorso, não tem um arrependimento genuíno. Lembra, o arrependimento não é só o desejo de não fazer aquilo. É o motivo pelo qual você deseja não fazer aquilo, que é a glória de Deus. Porque é o certo, porque Deus requer isso em nós. Tá? Algumas pessoas se arrependem que é o sentido do remorso. Fiz errado, prejudicou minha vida, não devia ter feito isso, prejudica pessoas que eu amo, não devia ter feito isso. No popular as pessoas chamam de arrependimento, mas estou diferenciando arrependimento bíblico do remorso. E algumas pessoas vão para a igreja. Rapaz, ali eu ouvi dizer, mas elas vão movidas pelo remorso. Quando chegam, se deparam com a grandiosidade de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo age no coração que transforma aqui em arrependimento genuíno. É possível sim. Isso acontece. Tem pessoas que estão no encontro emprego. Vou lá pedir a Deus na igreja. Acha que a igreja é um lugar místico, né, mágico. Indo lá, você arruma um emprego e acaba se arrependendo dos seus pecados, se convertendo por causa da pregação genuína. Então, acontece sim. Benditas são as dores, né, que nos levam a Cristo. E por vezes elas acontecem, tá? Mas a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Então, o que é que nós podemos concluir dessas passagens? Primeiro, não há plena santificação nessa vida. Não podemos nos tornar perfeitos enquanto tivermos em nós a corrupção do pecado. Segundo, saber disso deve nos conduzir a uma atitude correta quanto à santificação. Nós devemos compreender corretamente para termos a atitude correta. Então, em primeiro lugar, jamais nós devemos nos desmotivar. Por que nos desmotivar? A gente está vendo aqui que não tem como alcançar a plenitude da santificação, então aqui está bom para mim. Vou viver assim, está de bom tamanho. Não. Quem pensa assim está pecando gravemente contra o Senhor. Nós devemos, pelo contrário, buscar estar cada vez mais parecidos com Cristo e aguardar ansiosamente a vinda do Senhor, que mudará toda essa situação. E segundo, lembrar da nossa obrigação constante. Deus nos dá uma ordem, nosso Pai nos chama para uma vida de pureza e santidade. Né? E nós devemos buscá-la diligentemente, com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade. Então, existe uma cooperação entre nós e Deus.
entre Deus e os homens na obra da santificação. E hoje veremos apenas a parte divina nisso aí. Tá bem, irmãos? Para a gente encerrar. Semana que vem, se Deus permitir, veremos o papel do homem. Então, qual é o papel de Deus? São papéis distintos. Tá? O papel de Deus é o principal. Sem Deus é impossível a obra da santificação. Por isso, inclusive, ouçam isso. Por vezes a gente recebe uma mensagem, um pedido de alguém, olha, me ajude. O que é que eu faço? A primeira coisa que eu digo é, e eu recebi uma dessa hoje. A primeira coisa que eu digo, quando alguma pessoa me pergunta, o que é que Deus quer de mim? Isso eu estou falando de alguém que não é um cristão, de verdade. Primeira coisa que eu digo, primeiro, você pode tentar viver da melhor maneira do mundo. Você precisa de Deus. Você precisa se reconciliar com o Senhor, viver para a glória de Deus, obedecer os seus mandamentos no sentido primeiro, estar aqui com Ele. Ser alvo da sua graça, bendita e perfeita. Depois, sim, as outras coisas, sim. Então, a gente deve saber isso. Não tem como ter um aconselhamento pastoral. Não tem como haver disciplina para quem não é crente. Aconselhamento pastoral, o que a gente pode fazer é explicar o que é certo e o que é errado para as pessoas. Porque Deus requer o certo e o errado. Claro, a gente deve fazer isso. Mas saibam disso. Aconselhamento pastoral e disciplina é só para crente. Quem não é crente não pode ser alvo da disciplina. Não pode ser alvo do aconselhamento pastoral. Isso é para pessoas que têm o Espírito Santo habitando em si. Tá bem? Então, sem Deus, não tem como haver santificação. E é uma obra trinitária. Ele inicia a boa obra, ele nos conduz pelo discernimento do Espírito Santo, o Espírito Santo nos conduz em toda a vida, ele produz em nós o seu fruto, o fruto do Espírito, é ele quem nos disciplina, isso inclusive é uma das principais ferramentas que Deus usa para nos santificar nesse mundo, ele que nos capacita a cumprir a sua vontade, e ele mesmo é quem conclui essa obra, que nem a gente iniciou, foi ele que iniciou, e ele mesmo conclui, tá? A gente conhece o texto, né? Aquele que iniciou a sua obra, boa obra, certamente concluirá ela no dia de Cristo. Então, o papel principal é de Deus, tá? Então você tem o Pai, falando acerca do Pai, em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo escreve: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Deus o santifique. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe como a obra de Deus. Hebreus 12, de 4 a 6. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Observe o Pai aplicando a disciplina. Uma obra de Deus, estamos falando aqui do Pai, primeira pessoa da Trindade. Tá bem? Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse é clássico, esse é incrível esse texto. Hebreus 13, de 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês, olha, o Deus da paz, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então, vimos aí o Pai empenhado na obra da santificação em nós. Agora veremos o Filho, Cristo, também empenhado na mesma obra. 1 Coríntios 1,30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é que se torna tudo isso para nós. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se portar com vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Cristo suportou tudo em nós, para que busquemos essa santidade. 1 Pedro 2:21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Olha a obra de Cristo, ele é o exemplo vivo e perfeito para nós vivermos em santidade e pureza. Agora olha esse texto de 1 João 2, de 1 a 6. A gente pregou esse texto, não foi? Ano passado? Estudamos toda a carta de 1 João. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Observe
A estrutura do texto objetivo, não peque, para que vocês vivam em pureza, vivam em santidade. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Olha, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. O amor de Deus, nele tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Cristo é exemplo perfeito para nós. Cristo é o autor da nossa fé, é o nosso advogado. Todas essas coisas implicam na vida de santidade, na necessidade de vivermos como ele, buscando. Lembre, aí você vai dizer, Mário, o texto está dizendo que a gente está sendo aperfeiçoado. É possível chegarmos à perfeição? É nesse mesmo livro que lemos que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Tá? João ele não entrou em contradição. Ele está falando da obra progressiva de Cristo em nós, que devemos evidenciar isso. Então vimos a obra do Pai e do Filho. Agora observe o Espírito Santo nessa obra. Perfeito, e o Espírito Santo ele exerce um papel especial na obra da santificação em nós. O papel da condução, existem outros papéis, eu botei só alguns, tá, irmãos? Para não ficar muito extenso. Condução, 1 Pedro 1:2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Santificação do Espírito. Ele nos conduz para isso. Romanos 8,14. Paulo escreve: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, o Espírito Santo nos guia, nos conduz. Ele é quem nos dá discernimento, entendimento, iluminação para vivermos uma vida pura. Ele que produz a santificação em nossos corações, segundo Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha, a santificação é do Espírito. Ele que produz isso em nossos corações. Tá bom? Deus decreta, Deus disciplina, Jesus é o exemplo, Jesus consuma tudo em nosso lugar e o Espírito Santo é quem aplica a sua obra de santificação em nossos corações. O Espírito Santo é quem produz o seu fruto perfeito. Daqui eu não vou pregar, porque senão seria um texto muito incrível, muito amplo para a gente poder pregar, mas vou só citar. O Espírito Santo produz o seu fruto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que é que o fruto do Espírito faz? Produz o que é fundamental para que nós consigamos cumprir a lei de Deus. Ainda que, de forma imperfeita, o Espírito Santo é que produz tudo aquilo que é incapaz, somos incapazes de nós mesmos produzir. Amor, primeiro da lei é o amor, né? Alegria, porque viver em santidade não causa dor, tá, irmãos? Como alguns pensam que o crente é um ser mais morto e infeliz do mundo, pelo contrário. Né? O fruto do Espírito traz paz em nossos corações, até porque sabemos de onde viemos e para onde vamos. Ele nos traz paciência, longanimidade, benignidade, bondade, disposição de ser bom, fiel ao Senhor, né? Fidelidade. Ele nos dá mansidão, que pode ser aqui entendido como humildade. Domínio próprio é uma coisa que quem é escravo do pecado não tem, né? Escravo do pecado, ele não pode dizer não ao pecado. Se tem uma coisa que ele não tem é domínio próprio. A gente sempre pensa em domínio próprio quando a pessoa é explosiva, né? Quando alguém que pisa no calo não aceita desaforo, né? Sempre pensa numa pessoa assim que não leva desaforo para casa, numa pessoa explosiva, numa pessoa impaciente. Mas o domínio próprio é também isso, mas não só isso. O domínio próprio significa dizer que Deus nos dá controle da nossa vida. Não no sentido que eu tenho controle amplo, absoluto, de liberdade, mas Deus me permite não ser mais governado pelo pecado. E agora eu posso dizer não às concupiscências do meu coração. Meu coração, ainda que queira coisas erradas e estranhas por causa da contaminação do pecado, ele não pode me dominar. Tá? Isso é domínio próprio. Então Paulo escreve contra estas coisas, não a lei. Pelo contrário, isso é a confirmação da lei.
Quem vive assim está vivendo em conformidade com a pureza e santidade de Deus. Tá bem, irmãos? Perguntas? Aparenta bons frutos, traz bons frutos, mas não tem finalidade. Os estoicos, né? Sim. Isso, o estoicismo, né? A corrente filosófica. Na verdade, eles não apresentam domínio próprio. Tá? O que eles apresentam é um modo insensível de viver. Né? Eles tentam apresentar um modo insensível de viver. A máxima, eu estou aqui sendo. O estoicismo é bem mais amplo que isso, mas robusto, estou tentando ser de forma simplista, tá? Para que ninguém levanta um filósofo e diz, não, o estoicismo. Calma. É uma de forma simples. Né? Um modo insensível de viver. Mas assim, se eu não tenho domínio sobre as coisas, não posso fazer nada, não vou me preocupar com isso. Estou sendo muito, muito simplista. Tá? Algumas pessoas confundem e dizem, não, o estoicismo tem muito a ver com o cristianismo. E a resposta é não, não podem estar mais enganados. Porque o cristianismo nunca foi de aparência. Né? Se fosse isso, qualquer um que olhasse para um fariseu diria, esse é um cristão verdadeiro. Porque o farisaísmo, religião judaica de aparências. O cristianismo ele nos muda de dentro para fora. Não tendo apenas uma percepção de que se está fora do meu alcance, eu vou então relaxar e pronto. Porque o cristianismo ele nos apresenta a graça de Cristo. A graça de Cristo, a presença do Espírito Santo e o motivo pelo qual vivemos. Qual o motivo pelo qual não vamos nos desesperar pelas coisas terríveis do mundo? É porque o Senhor nos salvou pela graça. Qual o motivo pelo qual eu devo largar o pecado? Não é só porque viver uma vida de luxúria, de bebidas, uma vida de borracheiras. Tem uma tradução que dizia borracheiras, eu acho muito engraçado. Né? Dissoluta, causa mal para o corpo. É porque isso desagrada o meu Deus. É porque isso não está em conformidade com a santidade e pureza do Deus que eu sirvo. É porque isso não glorifica, não traz louvor ao Rei dos Reis. Então o cristianismo tem uma coisa que é infinitamente distante do estoicismo. Tem Deus no meio. O estoicismo não tem Deus. Entende? Isso muda absolutamente tudo. Então não é só uma forma de viver ascética, até porque o cristianismo não é uma forma de viver ascética, austera ao próprio corpo. É uma forma de viver pura que agrada a Deus. Né? Você vê essas correntes entrando de forma indireta na igreja. No passado existiam as pessoas que se martirizavam, se flagelavam, faziam o autoflagelo. Você já deve ter ouvido falar disso no passado. Então se chicoteavam, pega o chicote plá. Inclusive dentro da igreja católica, até uns filmes que mostram isso, das pessoas amarrando correntes de pontiagudas para imprensar a carne, furar o próprio corpo, se chicoteando, como se Deus pedisse isso. Você não vê Deus pedindo esse mal nenhum. Deus não pede para a gente agir de forma austera contra o próprio corpo. A palavra de Deus não diz que você não pode ter prazeres na sua vida. Poderia citar uma lista imensa de prazeres que Deus nos dá. De boas comidas, boas bebidas. Uma das principais, mais valorizadas pelas relações sexuais. Deus criou para isso, contanto que seja feita de forma pura. Contanto que seja feito dos moldes que Deus ensina. No casamento, homem e mulher. A bebida, contanto que não seja para embriaguez. A comida, contanto que não seja para glutonaria. As amizades, contanto que não sejam para fazerem coisas dissolutas. Deus jamais proibiu que nós sentíssemos prazer. Então, essas correntes filosóficas, elas vêm, misturam-se com religião e causam um Frankenstein terrível, um monstro mitológico que Deus nunca pediu. O que Deus quer de nós é que a gente abandone o pecado, não a felicidade. Até porque um dos frutos do Espírito, um dos aspectos do fruto, nós somos fruto, do fruto do Espírito é alegria. No momento algum, está dizendo assim, uma característica do cristão é tristeza, morte. Pelo contrário, quando você vê Paulo e Silas apanhando de madrugada, eles não choravam não. Eles davam glória a Deus, cantavam e sorriam alegres por ter tido o privilégio de sofrer por Cristo. Então, fruto do Espírito é algo que um estoico jamais pode experimentar se ele não for convertido pelo Espírito Santo. Tá bem, irmãos? Mais alguma pergunta? Não? Então, podemos nos colocar de pé para
orarmos ao Senhor, encerrarmos com a bênção apostólica. Senhor Deus,